Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a taxonomia, o metabolismo e características da bactéria Azotobacter crococcum. Aqui eu vou apresentar a classificação científica taxonômica dela. Ela pertence ao reino Bactéria, que é um reino formado por indivíduos procarióticos e unicelulares. É do filo Proteobacteria, que é composto por organismos de coloração gram-negativa e também engloba algumas bactérias fixadoras de nitrogênio. Ela é da classe Gamma-Proteobacteria, da ordem Pseudomonadales, a família Pseudomonadaceae, que são as bactérias gram-negativas aeróbicas, é do gênero Azotobacter e a espécie, como eu já falei anteriormente, Azotobacter crococcum. Falando um pouco sobre a história e o descobrimento, a bactéria Azotobacter crococcum, ela foi a primeira representante do seu gênero, que é Azobacter, a ser descoberta e descrita pelo microbiólogo Martinus Beijerinck em 1901. E ela foi descrita pela primeira vez em solo brasileiro em 1953 pela pesquisadora Johanna. É uma pesquisadora muito renomada aqui no Brasil. E ela descobriu a bactéria em solo brasileiro, Azotobacter crococcum, enquanto ela trabalhava com algumas bactérias diazotróficas em solo ácido. Falando um pouco sobre as características gerais da Azotobacter crococcum, ela é uma bactéria aeróbica de vida livre e ela vive principalmente no solo, onde ela atua na função principal assim de fixar o nitrogênio. E ela pode ser encontrada comumente associadas a coqueiros, milho, mangueiras, eucaliptos, leguminosas, laranjeiras e entre outras espécies de planta. Por isso que ela é conhecida como uma bactéria diazotrófica associativa. O diazotrófica é porque ela é uma bactéria que é capaz de fixar o nitrogênio, e associativa porque ela vai fixar esse nitrogênio associado a alguma planta. Além de fixar esse nitrogênio para a planta, ela vai contribuir para o crescimento vegetal com a produção de fito-hormônios, a solubilização de fosfato e outros mecanismos que vão beneficiar a planta. Estudos também predizem que é possível que essas bactérias também elas possam suprimir algumas doenças que são causadas por micro-organismos fitopatógenos através da produção de sideróforos, que é um composto que vai atuar principalmente na captação de ferro. Falando um pouco já sobre o metabolismo da bactéria, eu já falei anteriormente que a Azotobacter crococcum ela é uma bactéria aeróbica e de vida livre. Se ela é aeróbica, ela obtém energia por meio de reações químicas com oxigênio. Além disso, ela é uma bactéria quimio-organotrófica e, explicando um pouco sobre isso, como vocês podem ver na imagem ao lado, existem os organismos quimiotróficos que utilizam substâncias químicas como fonte de energia. E eles vão se dividir em quimiolitotróficos e os quimio-organotróficos. A Azotobacter crococcum ela é uma bactéria quimio-organotrófica, ou seja, que utiliza substâncias orgânicas. Além disso, as bactérias do gênero Azotobacter, elas são saprófitas, ou seja, também conseguem alimento a partir da decomposição da matéria orgânica, como muitos fungos que nós conhecemos e estudamos, e elas estão associadas diretamente na fixação de nitrogênio. Por isso que elas são conhecidas como bactérias diazotróficas. Além disso, elas também são conhecidas como rizobactérias, que são bactérias da rizosfera da planta que vão colonizar as raízes e vão promover o crescimento vegetal. Por isso que ela é uma bactéria muito importante quando associada às plantas, porque ela vai promover esse crescimento vegetal e vai nutrir a planta com nitrogênio e vários outros compostos. Além disso,
na fixação do nitrogênio, ela vai produzir 3 enzimas, que é a catalase, a peroxidase e o superóxido de mutase, que vão neutralizar espécies reativas de oxigênio para garantir que o processo ali de fixação de nitrogênio ele seja feito com sucesso. Resumindo de uma forma geral, né, ela traz muitos benefícios para as plantas na qual elas se associam. Falando um pouco sobre o processo de fixação do nitrogênio em si, a gente sabe que a fixação do nitrogênio ela é catalisada por um complexo enzimático que é chamado de nitrogenase. A nitrogenase ela consiste em 2 proteínas, que é a dinitrogenase e a dinitrogenase redutase, e as duas contêm ferro e a dinitrogenase contém o molibdênio. Como podemos ver na imagem ao lado, a fixação do nitrogênio pela nitrogenase. Em decorrência disso, sabendo como funciona o complexo da nitrogenase e as 2 proteínas que compõem ele, a bactéria Azotobacter crococcum, ela foi a primeira bactéria fixadora de nitrogênio descrita, capaz de crescer utilizando o N2 na ausência do molibdênio, que está presente na dinitrogenase. Nessa bactéria são formadas 2 nitrogenases alternativas, que são formadas quando a concentração do molibdênio ela é baixa. Nessas nitrogenases que são formadas, elas são menos eficientes porque no lugar do molibdênio, elas podem ter vanádio ou ferro. Eu fiz esse pequeno esquema onde a gente pode ver os 3 tipos diferentes de nitrogenase. E aqui estão as fontes que eu utilizei para fazer essa apresentação. E muito obrigado pela atenção.